Condenados. Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime que aconteceu no Brasil, que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Caso você seja sensível a algum desses temas, pedimos que pare por aqui. Também não indicamos para menores de 16 anos e, se estiver acompanhado de crianças, sugerimos o uso de fones de ouvido. Esse é o 10º episódio do podcast Caso Lucas Terra. Se você chegou aqui agora, sugerimos que volte e ouça os episódios anteriores primeiro. Terminamos o episódio passado falando sobre a marcação do julgamento, na data de 25 de abril de 2023. Os 2 últimos acusados iriam a júri popular. Desde a divulgação da data do julgamento e marcação, foram semanas de ansiedade para os envolvidos, familiares e diversas pessoas que acompanham o caso. Dias antes, em 17 de abril, os advogados dos acusados entraram com um pedido no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para a digitalização do processo em que o ex-pastor Silvio Roberto Galiza foi condenado em 2012. Na ocasião, uma advogada da família Terra disse que se tratava de uma medida protelatória de defesa dos 2 acusados, ou seja, mais uma manobra para arrastar o caso por mais tempo. Em entrevista à Rede Bahia, a advogada Tuane Sandi disse, abre aspas, os documentos que estão no processo que a defesa dos acusados pede a digitalização já constam nesse processo referente ao júri marcado para daqui uma semana, fecha aspas. Na ocasião, o jornal noticiava, previsto para ser realizado na próxima terça-feira, dia 25 de abril, o júri popular contra os acusados de terem matado Lucas Vargas Terra pode não acontecer. Havia muita apreensão e até a data marcada ainda houve grande movimentação por parte da família Terra para que o júri popular fosse transmitido. Um abaixo-assinado que hoje consta com mais de 7.000 assinaturas dizia, abre aspas, o julgamento é de interesse de toda a sociedade, é um procedimento público, júri popular. Por que mais esse benefício aos acusados? Não basta os 22 anos vivendo livremente como se nada tivesse acontecido? Até hoje lutamos para ver a justiça ser feita na integridade. Entretanto, foi proibido pela Justiça da Bahia filmagem ou transmissão do julgamento. Por quê? A defesa da família de Lucas Terra entrou com uma medida para permitir que o júri pudesse ser gravado, o que foi impedido pela Justiça Baiana. Ricardo Paranhos Sampaio, também advogado da família de Lucas Terra, questionou, dizendo, abre aspas, a juíza alegou que a medida foi para proteger a imagem dos servidores e dos jurados. Mas pelo Código Penal, não há impedimento para a realização das gravações, tendo em vista o exemplo de outros casos de repercussão nacional, como o da Boate Kiss, que foi todo gravado. Por que uns júris podem e outros não? Fecha aspas. Então, apenas um número limitado de pessoas previamente cadastradas poderiam estar presentes no Fórum Rui Barbosa, e não havia a possibilidade de gravações de equipes externas. Mas apesar das manobras da defesa, na data marcada, o julgamento aconteceu, que começou numa terça-feira, dia 25 de abril de 2023, e foi concluído na noite de quinta-feira, dia 27. Foram 3 dias de muitos depoimentos e acariações, sendo os 2 primeiros dias dedicados à oitiva de 15 testemunhas, e o último à apresentação de provas técnicas e debates entre as equipes de acusação e defesa. No final do 3º dia, a sentença foi proferida pela juíza Andréa Teixeira Lima Sarmento Neto, após votação dos jurados, que durou cerca de 1 hora na sala secreta do Tribunal do Júri do Fórum Rui Barbosa. Fernando e Joel foram condenados a 21 anos de reclusão por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel
e sem a possibilidade de defesa da vítima. Eu tinha uma leve esperança deles saírem livres, algum lugar dentro de mim, sabe, por que pareça. E não é por motivos de pena, de achar que eles eram inocentes, não. Era só um egoísmo mesmo meu, de não me sentir tão mais usado, tão mais, sabe, traído, do que já me sentia só com o comportamento deles, sabe? Mas teve ali um júri, né, que de 25 pessoas foram sorteadas 7, e eles por unanimidade condenaram, né, aqueles homens. Eu estive frente a frente com eles, na verdade dessa vez eu fui o primeiro a estar frente a frente com eles, foram quase 2 horas do meu depoimento, e foi incrível o que me aconteceu, porque com os argumentos do promotor de justiça, eu fiquei muito nervoso, eu bebia água, eu tremia, minhas mãos não se controlavam, e eu disse, meu Deus, se com o Ministério Público eu estou tão nervoso assim, a defesa vai me massacrar. E aconteceu completamente o inverso. Parece que todo o meu nervoso foi gasto com a acusação, que não tinha nada a ver, porque eu era da acusação. E quando eu olhei para aquele advogado de defesa, me tranquilizei, não sei. De alguma forma ele, ou quem estava à frente dele, me transmitiu a paz. E que ele veio sondando e veio construindo as pegadinhas. E eu acredito que nenhuma eu tenha caído. E até respostas que a juíza praticamente me disse que eu não era obrigado a responder. Eu disse, eu quero responder. E a juíza parou a discussão entre ele e o promotor e falou, o senhor Martoni quer responder. E respondia. Uma coisa é certa, a verdade ela não gasta energia. Não dá trabalho armazenar os arquivos da verdade no nosso HD, sabe? Os arquivos da mentira que são muito pesados. A gente precisaria de HDs extra e muita fonte de energia extra para manter esses arquivos vivos. Falar a verdade é fácil. Nem sempre, né, é possível nesse mundo tão cão. E as pessoas embaixo de seus interesses optam pela mentira, não é? E a gente via assim na ABC, qual tipo de interesse? Às vezes o interesse é só não pagar um imposto, outras vezes é esconder um assassinato, não é? E optam por isso, e manter mentira é muito ruim. Esse ato de 10 anos fez com que todas as testemunhas de defesa deles, todas, exatamente todas, mentissem. E quando saiu eu pude ver as mentiras, o tamanho... Acabamos de ouvir a fala de Martoni sobre o desfecho desse julgamento. Ele também deu seu depoimento durante o primeiro dia do julgamento, que foi determinante para a melhor compreensão do caso pelos presentes. Ainda em seu depoimento, Martoni contou que o grupo teria sido proibido pelo pastor Fernando de continuar com as buscas, mas o grupo seguiu fazendo buscas escondido. Eles teriam sido convocados pelo pastor, que disse em reunião que era para parar imediatamente porque era, abre aspas, um Luquinhas qualquer que veio do Rio de Janeiro para atrapalhar a nossa obra, fecha aspas. O primeiro dia do júri popular durou cerca de 12 horas. 5 testemunhas de acusação e uma de defesa foram ouvidas. A defesa dos pastores entrou em contradição em diversos momentos. A defesa de Fernando e Joel apresentou o pastor Beljair como a primeira testemunha a ser ouvida pelo júri. Ele disse que morava com o réu Joel Miranda na época do crime, mas nos autos do processo não constava essa informação. Por causa disso, a equipe de acusação pediu a primeira acareação. No depoimento dado diante do júri, ele afirmou que na época morava no Parque Júlio César, acompanhado do pastor Joel Miranda, um dos acusados pelo assassinato. Entretanto, a acusação se lembrou que, em um depoimento anterior, o Beljair havia dito que morava em um condomínio na Avenida Paralela, junto apenas da esposa. Outra contradição apontada pelos procuradores do Ministério Público da Bahia tem a ver com a relação da testemunha com os acusados. Em depoimento dado em 2008, Beljair afirmou que conhecia os pastores Fernando Aparecido e Joel Miranda apenas de vista. No julgamento, porém, ele disse que morava com Joel. Além disso, a acusação apontou que Beljair prestava contas da igreja do bairro da Santa Cruz à Igreja Regional do Rio Vermelho, liderada pelo Fernando. Isso impediria, na avaliação do Ministério Público da Bahia, que ambos se conhecessem apenas de vista.
E apesar de ser uma testemunha de defesa de Fernando e Joel, a participação de Beljair foi bastante polêmica. A começar que Beljair havia sido apontado por Martoni como uma das testemunhas de acusação, como pastor que havia proibido que fiéis da Universal participassem das buscas pelo adolescente. Parece que inicialmente o Beljair até incentivou as buscas, mas dias depois a sua postura mudou completamente. Ele falou diretamente a um grupo de obreiros da igreja para que não seguissem buscando o garoto. Ainda de acordo com Martoni, Beljair também decidiu pela expulsão de alguns obreiros da Universal, aqueles que insistiam em participar das buscas por Lucas Terra, quando ele ainda estava desaparecido. Ao ser questionado, o pastor Beljair afirmou que isso nunca aconteceu. Abre aspas. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Fecha aspas. Contradizendo diversas testemunhas, o pastor Beljair disse que fez uma oração na igreja e ordenou que os obreiros ajudassem na procura de Lucas Terra. Beljair também negou que o pastor Silvio Galiza, o primeiro condenado pelo assassinato de Lucas, tivesse sido seu auxiliar na igreja de Santa Cruz. Beljair afirmou que não o conhecia e disse que ele era auxiliar da igreja do Rio Vermelho. Eram muitas contradições e muitas delas foram apontadas como falas mentirosas pela acusação. Como estratégia para descredibilizar Beljair como testemunha de defesa, os procuradores do Ministério Público da Bahia tentaram mostrar que o discurso do pastor poderia estar sendo manipulado pela Igreja Universal do Reino de Deus, já que ele é pastor da Universal há 30 anos e esta é sua única fonte de renda. E para o Ministério Público, isso o fragiliza diante de possíveis ordens da igreja em que é empregado. Questionado se seria punido caso falasse algo contra a Igreja Universal, Beljair deu respostas evasivas, dizendo: "Não tenho nada para falar da igreja, seria chamado para conversar, mas eu não seria punido, seria chamado a atenção, orientado e chamado para conversar para saber o que estava acontecendo." Pressionado pelos procuradores, o líder religioso admitiu que seguiria a determinação da igreja caso a Universal ordenasse o fim das buscas por Lucas Terra. Em sua fala, ele conta, abre aspas, "Ele me comunicaria que cessasse a busca. Eu passaria para os obreiros, deixaria eles à vontade e obedeceria." Fecha aspas. Foi um dia muito intenso no fórum, e entre as testemunhas de acusação estava a mãe de Lucas, Marion Terra, que se emocionou bastante durante o depoimento. Por ter sido testemunha no primeiro dia, a Marion não pôde participar do segundo dia do júri. Agora ouviremos um relato de Fernanda Piacentini, jornalista do Rede Rio TV News and Crimes, que esteve presente no júri e nos deu uma entrevista sobre as suas percepções. Mas a partir do depoimento da Marion, foi um depoimento muito emotivo, mas também técnico. Ela trouxe mais materialidade, ela trouxe mais coerência ali, né, do raciocínio dela, do porquê do raciocínio dela, do porquê das evidências. Ele ficou um pouco mais, foi se encaminhando positivo para a acusação. E mas, ao meu ver, o que realmente complicou a situação dos pastores foram as testemunhas de defesa deles, todas elas. Todos os pastores, bispos, os obreiros, eles tinham um testemunho ensaiado, idêntico, que não coadunava absolutamente com os fatos. No dia seguinte, mais contradições da defesa dos réus Fernando e Joel e muita polêmica. Pela manhã foram ouvidos o pastor Alan dos Santos Bárbara, auxiliar da Igreja Universal da Pituba na época do crime, e o pastor Jadson Santos Eddington, que era o pastor da Regional da Pituba quando o crime ocorreu. A defesa de Fernando e Joel apresentou o bispo Jadson como segunda testemunha naquela manhã. Durante o seu depoimento, o promotor Davi Galo questionou Jadson se havia casos de pedofilia na Universal. Em seguida, a acusação perguntou se Jadson, abre aspas, tinha algum envolvimento com acusações de estupro de vulnerável, fecha aspas.
E essas perguntas levantaram a questão: será que Jadson possui autoridade moral para defender os seus colegas, que são o bispo Fernando e o pastor Joel, acusados de pedofilia e assassinato? E o bispo Jadson usou sua grande capacidade de oratória para tentar induzir os presentes durante todo o depoimento. Mas esse mesmo senhor, o bispo Jadson, respondeu a um inquérito policial de estupro de vulnerável na cidade de São Paulo. Crime de estupro e atentado violento ao pudor, o que por si só já fazia dele uma testemunha de defesa com credibilidade contestável. Apesar do inquérito, Jadson nunca foi acusado formalmente pelo crime de estupro. O caso aconteceu na década de 2000, quando o hoje bispo do Templo de Salomão, em São Paulo, era pastor da igreja no bairro do Brás, zona central da capital paulistana. Ele já foi acusado de uma coisa que ele estava ali para defender alguém, então eu acho que foi um erro absurdo da defesa convocar esta testemunha, apesar dela ser presente naquela fase, naquela época deste momento, mas foi, acredito que um tiro no pé. Eu acho que toda essa construção da defesa são grandes defensores, são grandes advogados criminalistas, mas eu acredito que foi bem, eu não iria por esse lado, ficou tudo muito mecânico, muito ensaiado. Entre os depoimentos desse segundo dia do júri popular do caso, a terceira testemunha ouvida foi o pastor Gilberto da Silva Carvalho, que defendeu o pastor Fernando Aparecido da Silva. Gilberto afirmou que, mesmo em casos de crimes graves, como abuso de vulneráveis, a Igreja Universal não entrega os seus pastores à justiça se eles demonstrarem arrependimento. Segundo ele, Gilberto, os pastores culpados não podem mais exercer suas funções religiosas, mas podem continuar como membros da igreja. Quando questionado pela acusação se denunciaria outro pastor à polícia por abuso de vulneráveis, o Gilberto respondeu que não. Ele também afirmou que em seus 36 anos de vínculo com a Igreja Universal, nunca tomou conhecimento de casos de abusos de vulneráveis ou de membros homossexuais. Gilberto era pastor da Igreja Universal do Vale das Pedrinhas na época do crime e reportava suas atividades à Igreja da Pituba, liderada pelo pastor Joel Miranda. Ele acrescentou que na noite do crime, os suspeitos Fernando Aparecido e Joel Miranda estavam na Igreja da Pituba até as 21h40 e que não era possível que eles tivessem tido qualquer relação sexual, dada a presença de outros pastores e esposas após o culto. A esposa de um dos pastores, que foi ouvida como testemunha de defesa, também entrou em contradição em seu depoimento. A esposa de Fernando Aparecido da Silva teria dito que meses antes havia se encontrado com Lucas Terra em Copacabana, no Rio de Janeiro. Entretanto, nos autos do processo, consta que ela não se lembrava se já tinha tido contato com o adolescente. Já no depoimento de Eliane da Silva Miranda, esposa de Joel Miranda, houve uma contradição quanto à noite do crime. Segundo Eliane, ela e Joel moravam na época com o pastor Beljair e sua esposa. E na noite do dia 21 de março, ela e Joel estavam em casa às 10 da noite. No entanto, entre 10 e 10h30, acontecia todos os dias na catedral a prestação de contas dos pastores da igreja da região. E sendo pastor, era dever do Joel participar da prestação nesse horário, o que impossibilitava que ele estivesse em casa, conforme indicava o depoimento da Eliane. Em todos o fechamento de caixa, que o pastor ia fechar o caixa junto com a esposa, que o pastor fechava a igreja junto com a esposa, que a esposa estava grudada e amarrada no pastor o tempo inteiro. Então, basicamente, os álibis eram esses. Não nos conhecemos, ninguém aqui se conhece, ninguém nunca se viu, quase, mal e mal, e nossas esposas estão grudadas em nós o tempo inteiro. Prestamos contas todos os dias, e então coisas assim, coisas absurdas. As esposas prestaram depoimentos emocionados e choraram ao lembrar do momento em que receberam notícia de que seus respectivos maridos estavam envolvidos no caso. Ao rememorar as dificuldades enfrentadas durante a prisão temporária de Joel, sua mulher chorou. O choro comoveu Joel e Fernando, que pela primeira vez também choraram diante dos jurados.
As esposas dos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido testemunharam a favor dos réus e disseram que também estavam com eles no dia 21 de março de 2001, apontada como a data do desaparecimento do menino. E no segundo dia, o tribunal do júri ouviu, além da Claudineia Aparecida de Freitas e Eliane da Silva Miranda, que são as esposas dos réus, ouviu também o Gilberto da Silva Carvalho, que era pastor da igreja do Vale das Pedrinhas, o bispo Maurício Gonzaga Amaral da Silva, antigo pastor da igreja da Catedral, e a obreira Carmen Lúcia Magalhães, administradora financeira encarregada de conferir e registrar a prestação de contas diárias da Catedral. Ouviu também Lilian Santos da Silva Souza e a voluntária Rosângela Dantas Costa dos Santos, que atuava na área administrativa também na Catedral. E as testemunhas Carmen, Lilian, Rosângela e Eliane prestaram depoimentos, mas responderam apenas questionamentos da defesa, uma vez que foram dispensadas pela acusação. E de acordo com a assistente de acusação Tuane Sandi, a dispensa foi parte da estratégia adotada pelo Ministério Público. Ela disse assim, abre aspas, são testemunhas inúteis. São testemunhas que simplesmente são amigas para comprovar que os réus têm uma moral ilibada e para mostrar qual é a rotina da igreja. Elas não presenciaram os fatos. As testemunhas que nós abordamos são testemunhas cruciais. Fecha aspas. Em seus questionamentos no júri, a defesa estimulou as testemunhas a reconstituírem o dia do crime. Todas negaram que fosse possível que Joel Miranda e Fernando Aparecido pudessem ter tido qualquer relação sexual na igreja da Pituba na noite do crime, sob a afirmação de que não havia privacidade suficiente no local, nem indícios que sustentassem a tese da acusação de que os dois eram homossexuais. Em contrapartida, a advogada Tuane Sandi alega que a defesa está ignorando os autos do processo. Ela disse, abre aspas, eles ficam dizendo que isso foi à noite, mas foi de manhã. Lucas viu de manhã a situação que Silvio relata, que foi o ato libidinoso entre os pastores. Isso está nos autos, mas parece que eles esqueceram. Fecha aspas. Ninguém se conhecia, ninguém se via, não sei, não vi, isso não aconteceu. Assim, me parecia que era mais uma defesa para a Universal, uma defesa una, né, visando resguardar a Universal, do que para esses dois cidadãos ali, né, que eram apenas duas pedras no sapato da instituição Universal. Ainda no segundo dia do júri popular, tivemos alguns desdobramentos do dia anterior, sobre aquelas falas polêmicas da testemunha de defesa, o pastor Beljair Souza. O auxiliar da acusação, que foi o Vinícius Dantas, ele mencionou que o pastor Beljair, que era testemunha de defesa de Joel Miranda, entrou no radar do Tribunal de Justiça por prestar um falso testemunho. A equipe da acusação entrou com um pedido para que ele respondesse por esse falso testemunho, e esse pedido ocorreu ainda durante a sessão. Acontece que o promotor decidiu não levar para frente e não foi julgado esse crime de falso testemunho em relação ao pastor Beljair. E agora ouviremos uma fala do Dr. Rômulo, nosso convidado, que vai explicar um pouco mais sobre o crime de falso testemunho. A pessoa ela presta o compromisso legal de dizer a verdade, e aí ela vai ser ouvida como testemunha. Em ela sendo ouvida como testemunha, ela tem que dizer a verdade, ela não pode se calar, e ela tem que dizer a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, que tem previsão lá no artigo 342 do Código Penal, que diz lá, fazer a afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Se ele foi ouvido na condição de testemunha e o Ministério Público, por exemplo, tiver informações que contradizem o que ele diz, que comprove efetivamente que houve um falso testemunho, aí ele pode ser processado pelo crime de falso testemunho, uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, como previsto lá no Código Penal. Se já houve uma investigação sobre esse ponto
e o Ministério Público entendeu por não ter havido crime, aí é uma outra circunstância, né? A partir do que o Código de Processo Penal estabelece para a testemunha, se ele foi ouvido na condição de testemunha e ele faltou com a verdade, é possível que se responda sim pelo crime de falso testemunho. No terceiro dia do júri popular, mais uma contradição. Ao ser ouvido pelo júri, Fernando afirmou que não manteve contato com Joel durante os anos de espera pelo julgamento, enquanto Joel disse que ambos conversaram algumas vezes durante esse período. No terceiro dia, o promotor Davi Galo iniciou o período de apresentação das provas técnicas aos jurados, com a exibição do vídeo em que Silvio Galiza aponta o envolvimento de Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda no assassinato de Lucas. Sustentando a tese de que Silvio não seria o único autor do crime, ele relembrou que o papel inicial dele no caso foi o de atrair Lucas para o local de sua morte. Outra coisa que eu me lembrei que pesou contra eles foi também o fato do Fernando ter sido testemunha no julgamento do Silvio Galiza. Então, assim, tipo assim, a gente fica todo mundo junto até onde der. Onde não der mais, eu nem te conheço, não sei quem você é. Mas aí tem a materialidade dos fatos, né? Que houve um julgamento, esse cidadão foi condenado e o bispo, né, Fernando Aparecido, foi testemunha convocada, mas testemunha de defesa do Silvio Galiza. Então, ele defendia o Silvio Galiza, de repente, não, ficaram sabendo já que o Silvio Galiza dormiu com adolescentes e já desligaram ele imediatamente, mas daí depois de anos, como você citou, depois de anos, ele vai no julgamento desse cidadão, né, que cometeu um crime bárbaro, testemunhar em sua defesa. Então, assim, são coisas que a promotoria soube evidenciar ainda mais, né, se caso tivesse ficado meio superficial para o conselho de sentença. Em sua fala, o promotor afirmou, abre aspas, Silvio Galiza levou ele para a morte, dizendo, vamos para o Rio Vermelho fazer um propósito de oração. O que ele não sabia era que estava indo para o Matadouro, onde, juntamente com Galiza, esses dois algozes esperavam para satisfazer sua lascívia. Fecha aspas. E apesar da menção ao estupro, o promotor lembrou que abandonou a tese por falta de provas, uma vez que o corpo de Lucas foi carbonizado e não houve condições de realizar um laudo que pudesse indicar o crime. Ainda com base no depoimento de Silvio, ele reforçou que Lucas estava com a voz de quem chorou muito, antes mesmo de falar com seu pai pela última vez na noite do crime. Davi Galo também questionou se o pastor Fernando Aparecido teria pedido para que os fiéis parassem de participar das buscas. O promotor repetiu a suposta frase que o réu teria dito na época, que o corpo de um soldado que morre em batalha não deve ser procurado nem carregado. Mas o pastor Fernando negou ter usado a frase e também negou ter pedido a interrupção das buscas. O Davi, na sustentação, ele falou que eles diziam que era só mais um Luquinhas qualquer, não vamos perder tempo com um Luquinhas qualquer. Aí ali ele falou que, dentro de uma narrativa emocionante, que ele começou com uma oração, ele pediu que Deus fizesse ele chegar ao coração dos justos, que a palavra dele pudesse chegar ao coração dos justos da maneira correta. Foi muito emocionante. E aí ele disse que ali tinha um representante da ONU, dos direitos humanos, e tá vendo aqui, ele falou, tá vendo aqui, pastor, né, para os pastores ali para os céus, não era um Luquinhas qualquer, não era o Luquinhas qualquer, era o Lucas Vargas Terra. Esse momento foi muito emocionante, muito, muito, muito emocionante mesmo. Ao fim do terceiro dia, o júri popular do caso Lucas Terra terminou às 21h46 do dia 27 de abril, uma quinta-feira. Por voto da maioria, os 7 jurados, sendo 5 homens e 2 mulheres, entenderam que os réus acusados são culpados pelo homicídio triplamente qualificado de Lucas Terra. Os votos foram abertos, e sendo os 4 primeiros indicando a culpa dos acusados. Os 3 seguintes não foram abertos.
E o Dr. Rômulo vai nos explicar mais uma vez como isso funciona. Como que funciona o procedimento do júri? Vou dar uma explicação bem rápida. O júri, ele é decidido pelo Conselho de Sentença, que é composto aí por 7 pessoas da sociedade, e ele vai ter um juiz-presidente. Os jurados, que são responsáveis, então, pelo julgamento da causa, que estão lá no número de 7, eles são responsáveis por apreciar autoria, materialidade delitiva e votar de acordo com as consciências deles a respeito das teses que foram apresentadas pelas partes. O Código de Processo Penal estabelecia uma diretriz quanto à abertura desses votos, mas essa diretriz ela foi alterada em 2008. E por que houve essa alteração, né, para falar sobre esse número de votos? Para preservar os jurados. Então, hoje, na votação no Tribunal do Júri, quando você alcança uma maioria, né, e aí a maioria em 7 votos seriam 4, quando você alcança essa maioria, os outros votos eles não precisam ser abertos, até para proteger os jurados, para que não haja, por exemplo, uma represália pelos réus em função disso, porque ficaria mais fácil de você adivinhar qual foi o voto de cada jurado. Então, hoje em dia, como que acontece? Os jurados vão votar todos os quesitos, eles vão receber cédulas com a palavra sim e a palavra não, 7 cada um. Elas vão depositar esses votos numa urna, né? Essa votação que ela é feita em uma sala secreta, e aí, verificados os votos, a hora que eu alcanço o número de 4, os outros votos não precisam ser abertos em função dessa proteção. Até para preservar o sigilo das votações, a soberania das votações, esse é um procedimento que o legislador se utilizou para efetivamente proteger os jurados. Às vezes, eu posso ter uma abertura dos 7 votos e eu ficar lá um 4-3, né? Mas se eu tiver 4 sim ou 4 não, ininterruptamente, ou eu tiver 3 votos sim, um não, um sim, alcançou o número de 4, essa votação ela já é encerrada. Essa é uma previsão que foi incluída pela Lei 11.689 de 2008, justamente para, como eu disse, preservar os jurados. O artigo 489 do Código de Processo Penal vai dizer lá que as decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos. Então essa é uma maioria simples, chegou ao número de 4 votos, para sim ou para não, dependendo do quesito que for apresentado, os outros votos eles não são abertos para preservar o jurado. De acordo com a juíza Andréa Teixeira Lima Sarmento Neto, foram 18 anos de pena base por homicídio, mais 3 anos devido à impossibilidade de defesa. Tanto Fernando Aparecido quanto Joel Miranda poderão recorrer da decisão em liberdade, por terem se apresentado sem resistência ao júri. Caso seja mantida após o trânsito em julgado, a punição será cumprida em regime fechado. O crime de ocultação de cadáver acabou excluído porque prescreveu 4 anos após o fato. Ao todo foram condenados a 21 anos de reclusão, mas existe um habeas corpus preventivo, chamado de HC preventivo, para que o Fernando e Joel respondam em liberdade até o trânsito em julgado. E para isso contaremos com uma fala do professor e advogado criminalista Rômulo de Aguiar Araújo, que vai nos explicar um pouco melhor. Primeira coisa, nós tivemos uma mudança recentemente no Código de Processo Penal, principalmente no tocante à prisão pós-júri, né? A Lei 13.964 de 2019, que a maioria do pessoal conhece como pacote anticrime, ela fez uma alteração lá no artigo 492, inciso 1º, a linha E, em que fala que se a pena for igual ou superior a 15 anos nos casos de júri, essa pena ela deve ser executada imediatamente, né? O texto da lei diz o seguinte: mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. A partir dessa circunstância,
Todos os réus que vão para júri e que têm uma possibilidade de uma sentença superior a 15 anos, as suas defesas elas já impetram um HC preventivo para que ele não saia preso ao final do tribunal do júri. Tá? Isso já aconteceu no caso da Botkiss, por exemplo. Então, esse HC preventivo dos réus, muito provavelmente deve ser em função disso, para evitar que essa prisão automática aí pós-júri, tendo em vista que a pena deles foi superior a 15 anos, já acontecesse lá após o término da sessão plenária. Então, esse é um procedimento comum, que já foi utilizado em outros casos de expressão no Brasil, como eu já disse no caso da Botkiss, e que foi utilizado nesse caso também muito provavelmente. Então, eles devem responder em liberdade até o trânsito em julgado, que significa que até lá eles podem recorrer em todas as instâncias, enquanto isso eles não podem ser encarcerados. Via de regra é isso que acontece. Eles tiveram uma condenação, né? O tribunal do júri, em que pese chame tribunal, é um órgão de primeira instância, então eles foram condenados em primeira instância. Há a possibilidade de um recurso de apelação, né, para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça da Bahia, onde se faz uma análise de mérito ainda, e depois há ainda possibilidades de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça ou um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Mas a partir de 2019, mais precisamente, até o pacote anticrime fala um pouco sobre isso, a prisão como forma de execução da pena, ela só vai ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse aí é um respeito a um preceito constitucional, né, que é o princípio da presunção de inocência, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Então, a prisão como forma de execução da pena só pode acontecer após o trânsito em julgado, quando não couber mais nenhum tipo de recurso. Assim que a sentença foi proferida, familiares e amigos de Marion Terra, a mãe de Lucas, quebraram o decoro e ecoaram gritos de assassinos para os condenados. Muito emocionada, Marion chorou e afirmou que a justiça foi feita pelo seu filho e pelo seu marido. Do outro lado do tribunal, as esposas e filhos de Fernando e Joel choraram e se recusaram a falar. Uma das filhas de Fernando entrou em desespero e precisou ser consolada pela esposa de Joel. Todos saíram sem falar com a imprensa. E eu senti compaixão. A verdade é essa. Senti compaixão daqueles homens pelo futuro que eles escolheram há 20 anos atrás para eles. Né? Compaixão. Minha compaixão nada tem a ver com o desejo de que eles sejam felizes e que eles não paguem a pena. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver mesmo com a humanidade, né, que a gente carrega dentro de nós. O que leva uma pessoa a desperdiçar sua vida, uma fase boa da vida, são dois senhores, né, casados, tem, né, o trabalho deles, por mérito ou não, mas tem os luxos deles, e de repente jogar tudo para o alto, tudo para cima, por puro capricho, né, por puro capricho. E isso é a parte que não me deixa festejar. Eu tenho um lado humano em mim que é muito forte. Eu falei, a justiça é isso. A justiça muitas vezes é aquele equalizar para que todos em uma situação percam de igual modo. Não é? Nós testemunhas, a gente perdeu muita coisa entre nossa família, relacionamentos, sabe, alguns até empregos. Dona Marion, o filho, seu Carlos, o filho e a vida. Silvio, Fernando e Joel agora perderam liberdade, índole, entendeu? E o histórico de boa conduta. A justiça veio fazendo todos perderem, cada um ao nível que merece, né? Ou que foram forçados a viver. Por voto da maioria, os 7 jurados, sendo 5 homens e 2 mulheres, entenderam que os réus acusados são culpados pelo homicídio triplamente qualificado de Lucas. As qualificadoras dizem respeito ao motivo torpe incitado por vingança, posta negativa do jovem às investidas sexuais dos condenados, emprego de meio cruel por uso de fogo e impossibilidade de defesa da vítima. A acusação de ocultação de cadáver por parte dos condenados foi reconhecida pela juíza, mas prescreveu. O advogado de defesa dos pastores, Nestor Távora, que representa Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, afirmou ao final do tribunal do júri que pretende recorrer da decisão.
Em entrevista ao jornal À Tarde, o advogado falou o seguinte, abre aspas, o julgamento aconteceu, o júri popular analisou o que foi trazido. Eles tiveram uma percepção e condenaram os réus. A defesa pretende recorrer e levar a matéria ao tribunal. Foram 2 crimes apresentados. O crime de ocultação de cadáver já estava prescrito. Com relação à denúncia principal, os jurados analisaram e a condenação aconteceu. Agora, cabe à defesa avaliar a decisão e apontar os tópicos para o tribunal. Fecha aspas. A defesa dos pastores informou que vai se pronunciar em um momento oportuno. Já a Igreja Universal disse que lamenta a necessidade de recorrer à justiça para assegurar a verdade e que vai usar todos os recursos cabíveis para que fique provada a inocência dos pastores. Agora vamos ler uma nota da Igreja Universal na íntegra que foi divulgada ainda no 2º dia de julgamento. A Igreja Universal do Reino de Deus lamenta profundamente a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para assegurar a verdade e as devidas reparações. Asseguramos que iremos interpor todos os recursos cabíveis para que fique provada a inocência dos pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Lamentamos também ver essa parte da imprensa que não cumpre com a sua missão de modo ético ao realizar uma cobertura, entre aspas, jornalística que contrariou completamente o princípio básico da justiça, dando tratamento de, entre aspas, culpados aos pastores desde sempre como campanha condenatória. E ainda ignorando a defesa e a voz universal, ferindo o princípio base do jornalismo, ouvir os 2 lados e dar igual espaço. Isso só prova o tremendo preconceito com a igreja cristã e a dignidade do pastor evangélico no Brasil. Contudo, os abusos e eventuais crimes contra a honra praticados serão levados ao Poder Judiciário para que sejam punidos na forma da lei. Ao fim do júri, o promotor do caso, Davi Galo, considerou a pena aplicada aos pastores adequada aos crimes cometidos. Ele diz assim, abre aspas, a pena é adequada. Dificilmente haverá recursos, mas eles vão apelar. Pela tendência das provas e pelo que foi apresentado no plenário de julgamento, com certeza essa sentença permanece. Fecha aspas. Um dia após a condenação dos pastores da Igreja Universal, a Marion parou de usar roupas pretas de luto. Para ela, agora nasce uma nova perspectiva de vida. A Marion também disse nas suas redes sociais estar muito feliz, pois o seu filho, Carlos Terra Júnior, resolveu estudar direito, motivado por anos de contato com o caso do irmão. Ele hoje se encontra no 5º semestre do curso de Direito. E ela postou um áudio em suas redes sociais que iremos reproduzir. Eu quero agradecer a todas as palavras de apoio, de carinho, pela vitória, né? Uma vitória que não foi só minha, uma vitória que é nossa, né? De todos vocês que incansavelmente me fizeram chegar ao final desse julgamento. E quero dizer também que a minha irmã Esther partiu essa madrugada, né? Mas partiu feliz, porque eu consegui ainda passar para ela a decisão do júri, né, que eles foram julgados e condenados. Estou muito cansada, viu, gente? Muito abatida, porque o cansaço, assim, a emoção de tantos anos, de 22 anos, estar lutando, assim, é muito grande. Eu sei que Deus vai me fortalecer, vou descansar agora, vou dar uma viajada, viu? E um abraço, um beijo para vocês, gente. Olha, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras de solidariedade, de apoio. Eu não estou conseguindo responder a todos, porque assim eu não consegui ainda descansar, dormir direito, porque a emoção, a adrenalina da vitória é muito grande, né? E eu tenho certeza que todos vocês estão felizes e juntos comigo. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo, viu? Em família. Apenas 3 dias após o resultado do julgamento, Marion Terra perde sua irmã Esther para um câncer. Em suas redes sociais, como forma de homenagem, a Marion postou um vídeo das duas cantando. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem,
A equipe do podcast Caso Lucas Terra não endossa nenhuma das informações e deixa aberto o espaço para réplicas e quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários. Para esse episódio, contamos com a colaboração e falas do Dr. Rômulo de Aguiar Araújo, mestre em Ciências Jurídicas, especialista em Direito Penal e Processo Penal, coordenador da pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal e do Grupo de Pesquisas em Direitos Fundamentais e Ciências Criminais do IDCC de Londrina. Ele é professor de Direito Penal e Processo Penal na Unicesumar, Londrina, e advogado criminalista. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Também tivemos áudios exclusivos do Martoni Costa, que foi testemunha de acusação, e uma entrevista exclusiva com a jornalista Fernanda Piacentini, que esteve presente no julgamento. Ela tem um canal chamado Rede Rio TV, que fala de jornalismo investigativo e faz diversas coberturas em tribunais de júri. E também utilizamos áudios de Marion Terra das suas redes sociais. Esse episódio foi escrito, dirigido e narrado por Carla, com edição de Alexandre Everton, e foram utilizadas matérias do Correio 24 Horas, Rede Bahia, Jornal à Tarde, Bahia Notícias, Jus Brasil, Portal C3, Voz da Bahia e o G1. Nós estamos em diversas plataformas de podcast e não se esqueça também de seguir o nosso Instagram, que é o @casolucasterra. Esse é um trabalho documental no formato podcast que pretende contar toda a história de modo isento. Nosso projeto é independente e não tem nenhum apoio financeiro até o momento. Dependemos da contribuição dos ouvintes e remuneração das plataformas de streaming para nossa continuidade, que é muito pouco até o momento e não pagou por todos os custos. Se você e sua empresa se sentiu sensibilizado, pode fazer um Pix para casolucasterra@gmail.com ou enviar um e-mail informando como pode colaborar. Ficamos por aqui e deixamos o espaço sempre aberto para quem quiser se manifestar. E caso surjam novos desdobramentos do caso, novos episódios serão incluídos. Muito obrigada. Obrigada.